dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Um podcast que lança luz sobre as trevas, afastando os demônios da ignorância. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Caroline Silva. Eu sou Vitória Frutuoso. E você pode nos ajudar a divulgar o projeto assinando nosso podcast nos principais agregadores, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e muitos outros. Aproveite também para nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, @aluzdocandeeiro, e assinem o feed de notícias em nossa página, aluzdocandeeiro.com.br. Interaja conosco enviando sugestões de temas, de participantes ou somente para dizer um olá em nossas redes sociais. Mandem mensagem de voz pelo Anchor ou e-mail para aluzdocandeeirocast@gmail.com, que teremos o maior prazer em falar com vocês. Puxa o banco, que o nosso bate-papo de hoje é sobre ferramentas que utilizamos para nos auxiliar a diminuir a procrastinação e aumentar a nossa produtividade. Vem com a gente! No episódio 15, falamos sobre procrastinação e vimos que todos somos procrastinadores. Deixamos para o futuro o que precisamos fazer agora. Vimos também que para vencermos esse mau hábito, precisamos identificar os motivos pelos quais procrastinamos e criar um plano de ação que nos ajudará a não mais procrastinar. Neste episódio, vamos falar sobre algumas ferramentas que podem nos ajudar nessa tarefa, permitindo que nos organizemos melhor. Vitória, você usa alguma ferramenta para se organizar? Eu uso 3. Apostei no minimalismo. A mente, o caderno e o Notion. Acho que fala assim, Notion. Que é uma plataforma e tem um aplicativo também. E por muito tempo eu passei procurando vários aplicativos e via em YouTubers e via sites. E eu tinha vários. Mas aí eu percebi que mais ficava desorganizado do que existia uma organização em si, sabe? Eu, desde sempre, apostei no caderno. Sempre me organizei pelo um caderninho só pra isso. Então, eu me organizava muito no dia. Tipo assim, um dia antes ou no final de semana, eu planejava mais ou menos o que tinha na semana. E já ia escrevendo. Só que o ruim do caderno, eu acho, é que às vezes quando fica meio feio, eu acho. E aí acaba ficando desorganizado. Pelo menos pra mim, foi assim, né? Quando algo mudava ou quando acontecia alguma coisa no próprio dia mesmo que eu tinha planejado, mas não ia dar certo, e aí pra arriscar ou pra, enfim, ficava bem confuso. E aí hoje em dia eu aposto na minha mente porque eu acredito que apesar das muitas ferramentas que existem, e isso é muito bom, eu acredito que a nossa mente ela precisa estar alinhada ao que a gente vai fazer e a gente ser intencional naquilo que a gente vai fazer, porque não somos um robô. E pelo menos eu sentia muito isso, que mesmo que eu anotasse, botasse uma listinha de coisas que eu tenho que fazer, tanto no Notion como no caderno, se eu não tivesse com a minha mente ativa naquilo, se algo fugisse um pouquinho do controle, eu já me desesperava, ou eu não tinha uma ideia do que fazer, do que colocar, sabe? Porque é como se a minha mente ela não tivesse programada para isso. Então eu sempre tenho uma noção do que eu vou fazer naquele dia, tenho uma mente mesmo aberta para saber o que eu vou fazer. E uma coisa que eu vi, uma frase que eu vi, é que antes de a gente organizar a agenda, a gente precisa organizar a nossa vida. Então a nossa agenda mesmo, tipo, o objeto, ela tem que estar alinhada com os nossos objetivos e com o que a gente quer para a semana, para o ano, para o mês, enfim. Eu acho isso muito importante. Por isso que eu coloquei a mente. O caderno, porque eu gosto muito ainda de escrever. Então existem coisas que eu ainda escrevo, coloco bastante. Mas assim, o caderno ficou um pouquinho pra trás, é algo muito pouco que eu uso mesmo. E o Notion, ele foi assim, a plataforma perfeita, inclusive usei propaganda aqui, porque, sério, foi o melhor que eu encontrei, porque ele tem tudo. Ele tem tanto se você quiser uma página só de lista mesmo, como se fosse uma coisa que você marca, sabe? Como ele também tem pra você criar coisas lá dentro, é bem interessante. Lá dá pra você colocar um calendário, enfim, só não dá pra explicar por aqui, vocês têm que ir lá e ver, porque realmente é muito legal. E lá eu consegui colocar
tudo. Então eu consigo separar por páginas, tipo, isso aqui são só coisas de faculdade, isso aqui são só coisas, sei lá, do podcast, do lampejo, sabe? Eu consigo organizar dessa forma e ela fica muito visual também. Então, no Notion é o principal, assim. E já uma dica que eu, já dou aqui, é pra apostar em coisas mais minimalistas, porque não adianta você ter 1000 aplicativos, 1000 sites, 1000 coisas, se isso vai deixar você mais organizado, sabe? Então é isso. Engraçado, Vitória, que eu sou extremamente, nesse sentido, eu comecei a ver que eu sou extremamente desorganizada. Para não dizer que eu sou 100% desorganizada, eu fazia uma planilha pra semana, sabe? E daí na minha planilha no Excel, eu montava o que é que eu tenho que fazer essa semana, o planejamento da semana. Eu nunca fiz um planejamento assim geral da minha vida, não. Era mais o da semana. Durante essa semana eu tenho tais experimentos, vou pra tal lugar, porque eu planejava tudo que eu vou fazer. Quer dizer, eu ainda planejo tudo que eu vou fazer naquela semana, de segunda a sexta. Todas as minhas atividades, todos os experimentos que eu preciso fazer. E daí tudo é no Excel. Minha planilhazinha do Excel tá lá, só vou alimentando e mudando, né? E recentemente eu perdi meu computador. E daí veio o grande problema, porque eu sou uma pessoa que eu não salvei no Google, não salvei no pendrive, nada. E eu não tinha onde buscar essa planilha porque não tá salvo. E foi um erro meu, que eu poderia ter salvo via e-mail, né, nuvem, essa coisa toda. E eu não salvei. E daí eu fiquei com minhas anotações assim no caderno, foi o que me salvou, acredita? As minhas anotações do caderno me salvou muito. E eu continuo apostando em escrever, porque eu acho que ela salva, se você não gosta de um aplicativo, né? E pra mim foi um grande problema, porque eu fiquei meio perdida, primeiro estressada e segundo perdida, mas aí agora não, voltei a anotar, fiz, feito eu fazia antigamente, uma planilha de papel. E nesse papel eu planejei minha segunda ou sexta, fiz ela toda de canetinha bonitinha e botei de lápis, né? Pra ir apagando e alimentando. E isso me fez também pensar em comprar um quadro. Eu tinha um mural, e se acabou, eu acabei não comprando no outro. E eu lembro que o mural me ajudava muito, 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 muito. E eu acho que eu vou voltar a comprar o mural. Porque eu já acordo olhando pra ele. Então eu já sei o que eu preciso fazer durante a semana. E eu acredito que todos esses organizadores que você, que existem, mais o que você falou, né? Acho que agrega bastante. Você não precisa escolher um monte de aplicativo, site, nada disso, para poder deixar a sua vida organizada. Eu acredito demais de que a gente precisa de uma coisa de cada para dar conta, porque, assim, a vida é uma loucura. Se a gente tiver muito aplicativo e não concentrar em um só, a gente acaba ficando mais bagunçado, pelo menos eu, do que eu já sou. Porém, no meu caderno de laboratório tem tudo o que eu preciso. Todos os meus experimentos, todas as minhas atividades, tudo é anotado. Isso eu aprendi desde a iniciação científica, sabe, Vitória? Me ajudou muito. Meu caderno de laboratório, ele tem que ficar no laboratório, nas nossas regras. Se trazer para casa é algo excepcional, tipo a pandemia. E daí, tudo, tudo da minha vida tem no meu caderno. Se você abrir meu caderno, você sabe de tudo que tem lá. Até as referências são coladas. E isso me ajudou muito na área científica. Na minha vida pessoal, eu continuo desorganizada. Já esqueci reunião, já dei bolo em muita gente. E daí eu não tenho essa organização não, viu? E quando chega um projeto, eu boto por cima do outro pra não esquecer o prazo. Fico correndo assim, com prazo de projeto, de entrega, de tudo. Mas é isso, eu não sei, Franciola, tem várias dicas aí. Eu sei que ele usa bastante organizadores, bastante ferramentas, né? Que ajudam. Então conta pra gente, Franciola, porque eu vou precisar de mais. Olha, eu posso dizer que hoje eu estou utilizando, mas não é uma coisa que vem de muito tempo, de forma nenhuma. Eu ainda esqueço alguns compromissos. Vai ter uma reunião hoje de tarde, eu digo que vou pro laboratório, e aí depois eu esqueço que eu tinha essa reunião, e aí eu preciso estar em outro lugar. Então, isso ainda acontece. Mas eu comecei a me organizar depois que eu comecei a dar aula, eu fazia a minha agenda numa planilha do Excel também, Carol. Então eu via assim, o que eu tinha para fazer hoje, então quais eram as aulas que eu ia dar, às vezes colocava um compromisso, como uma reunião, por exemplo. Todo ano eu comprava aquelas agendas impressas. Se eu for olhar aqui, eu tenho algumas agendas que tem no máximo 10 páginas escritas durante o ano. Então as agendas impressas, elas nunca foram o meu organizador, nunca consegui me organizar por elas, mesmo porque eu tinha que colocar o compromisso na agenda e tinha que estar sempre olhando
esse compromisso, né? Tem que estar sempre revisando a agenda. Então isso não, infelizmente, essa agenda impressa nunca funcionou para mim. Então eu comecei com essa planilha do Excel há pouco mais de 1 ano e meio. Eu comecei a utilizar isso já agora no doutorado bastante, o Google Agenda, que é um appzinho aí para quem tem o Android, quem tem um e-mail do Gmail, você já tem aí essa possibilidade de usar o Google Agenda, que ela é uma mão na roda, porque você pode inserir os teus compromissos, colocar eles ali como um lembrete ou como um evento, já adicionar, por exemplo, se é uma reunião que você tem no Meet ou no Zoom ou numa outra dessas plataformas, né? Você já pode colocar também o link, então você vai receber uma mensagem antes desse evento no teu celular, então você já fica mais difícil de você se perder, né? Além de que, quando você coloca esse teu compromisso no Google Agenda, ele vai gerando áreas no teu calendário de forma que você consegue ver ou visualizar ali com muita facilidade os teus intervalos, né? Ou, não, nesse momento aqui, desse horário até esse horário eu estou numa atividade, então facilita, embora você possa sobrepor também. E uma coisa que eu acho muito interessante nele é o fato de você poder convidar pessoas para participar da agenda, você ter agenda pessoal e agenda de grupo. Então, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa no laboratório, nós agendamos a utilização do laboratório a partir do Google Agenda. E aí, né, os vários ambientes do laboratório, para que não haja esse choque de horários, né, principalmente em função do escalonamento que é feito em função agora da pandemia, a gente tem esse cuidado. Então, a partir do momento que eu defino qual o horário que eu vou estar no laboratório, eu coloco lá no Google Agenda como um evento, e as outras pessoas que têm acesso também a essa agenda, elas conseguem observar e conseguem escolher um outro horário, né, mais adequado para elas dentro da programação que nós temos no laboratório. Então, o Google Agenda foi um recurso que eu comecei realmente a utilizar agora mais recentemente, mas que tem me ajudado bastante a gerenciar essa questão do tempo. Sem contar também que como ele tem uma integração com o Gmail, se de repente você recebe um evento, alguma coisa no teu e-mail, ele já gera essa entrada na agenda de forma que você nem precisa inserir esse compromisso de uma forma manual. Você simplesmente recebeu o e-mail e aí ele vai reconhecer que aquilo é um evento e você já vai para a agenda. E, evidente, também uso alguns outros, né? Uso o Notion, que a Vitória comentou, uso também o Trello, que tem me ajudado muito, os dois, mas isso muito porque, só voltando aqui para a fala da Vitória, eu não consigo confiar na minha mente. Eu realmente não consigo confiar na minha mente porque acho que como são muitos compromissos, né, que você acaba tendo, eu prefiro guardar o meu HD para outras coisas. De vez em quando a minha esposa fica me lembrando alguma coisa, mas você não sabia que tinha isso? Eu digo, eu sabia, mas não tinha anotado. E depois eu falo sobre o Trello e o Notion também, como eu utilizo, mas, Carol, você não usa nada mesmo? De organizadores de projeto, de dia a dia, não. Engraçado que quando a gente estava conversando sobre o tema, né, eu fiquei arrasada, porque no sentido de que, caramba, tanta tecnologia aí à minha disposição e eu perdendo, assim, tempo, né, e me desorganizando por falta de atenção. Porque eu podia muito bem ter parado e, a gente deve ter um organizador que vai ficar me lembrando e tal, essa coisa toda. E eu
nunca parei pra organizar minha vida. Porque você não organiza um projeto, você organiza a sua vida, sua semana. A gente tá falando aqui não só da sua vida científica, mas da sua vida no cotidiano. E daí eu não tenho, minha gente, mas eu vou passar a ter depois desse episódio. Eu já comecei a estudar, procurar ferramenta que eu vou usar. Tô tomando a dica de Vitória, viu, Vitória? Vou ficar com uma única ferramenta para organizar minha vida, senão tudo desanda. E daí eu não usava nada. Absolutamente, minha gente, só era planilha Excel e tchau. Pronto, não usava nada. Isso é preocupante. Eu acho que é sempre interessante a gente verificar exatamente quais são os aplicativos que nós precisamos. O que eu quero com um determinado aplicativo? O que eu quero gerenciar? Para o pessoal da informática é mais fácil, porque eles são condicionados ali durante a formação deles a entender que nem tudo a gente precisa de um aplicativo, né? Se você pode fazer, por exemplo, com agendinha de papel, você faz com agenda de papel. Mas no meu caso, por exemplo, essa coisa não funciona porque eu tenho que estar ali recorrendo o tempo todo a agenda, olhando para a agenda, e aquilo ali é muito mais fácil eu receber uma notificação do celular, né? Aquele evento, ele estava ali, eu coloquei ele uma vez e de repente chegou uma notificação para mim no celular, e muito mais fácil, mesmo que eu não veja, meus filhos vêm, ele aqui, olha papai, tem uma notificação aqui, né? Então, para mim é mais fácil isso. Eu tenho outro problema, Francioli, eu acho que eu preciso estudar. Eu desativo todas as notificações do meu celular. Voltando a bater na tecla da procrastinação, se eu recebo qualquer... Gente, meu celular é mudo do dia que eu ganhei ele até hoje. Todos os meus celulares são tipo modo não perturbe. Quando você me liga, possa ser que eu esteja com ele na mão e eu vejo a sua ligação e ele atenda. Mas isso não é sempre. Eu vou retornar. Pode ser sincero? Pode. E daí todos os meus aplicativos que eu tenho no celular hoje, todos, sem exceção, eu não recebo nenhuma notificação. Mas eu olho, sabe? Eu tiro um período do dia pra olhar. E foi assim que quase eu perco a correção de um artigo. Mas deu certo. E daí eu sigo sem ativar. Porque se ativar e ouvir, pode ser que não seja algo tipo que seja importante e eu já perco o foco, entendeu? Porque eu sou muito rápida de perder o foco. Mas aí você tem uma situação, né? Se você tá colocando, por exemplo, que você não quer ouvir as notificações do Google Agenda, que é quem vai ajudar, é a mesma coisa de antigamente. Você tinha um assistente, você dizia, assistente, você não me perturbe. Não fale comigo. Tudo bem, né, Vitória? Tirar as notificações aí do WhatsApp, né? Das redes sociais. Do Instagram, tudo bem, mas... E uma coisa que eu ia falar também, que a Francioli tocou no ponto, que era pra eu ter dito desde o começo, é que, tipo assim, pra mim, esse modo mais minimalista de só ter o caderno ou uma plataforma aplicativo, funciona porque eu estou no momento da minha vida hoje que é só necessário isso. Mas se por acaso, sei lá, eu voltar a trabalhar em um laboratório ou ter que me encher de pesquisa, se Deus quiser, talvez eu precise de outra plataforma, de outras coisas, entendeu? Mas no momento da minha vida hoje, que inclusive eu só comecei a me organizar um pouco melhor desde o ano passado, tá funcionando dessa forma. Mas, nossa, eu passei muito perrengue na época que eu era do IF, que tava no laboratório, fazia pesquisa. Eu só fazia as minhas coisas pelo Word ou pelo Excel, o artigo científico. E quantas vezes eu não fiquei perdida porque a gente salvava de maneira errada, e às vezes vinha outra pessoa lá e excluía, sabe? Toda essa desorganização. Talvez hoje, muito provavelmente, eu já vou estar com outra cabeça, talvez use outros aplicativos, entendeu? Mas... E outra coisa também, Carol, que você falou, eu sempre fiz assim e deu certo. É uma coisa que meu irmão sempre fala, que é, Vitória, o ruim de quando a gente procrastina ou faz alguma coisa errada, ela dá certo no final, tipo, ela mesmo assim trazer um resultado bom, porque você fica, ok, então tá tudo bem, vou deixar passar. Quantas vezes meu irmão falou, Vitória, eu não estudei nada pra aquela prova, mas mesmo assim deu certo. E aí ele continuou repetindo o mesmo padrão, entendeu? Porque tava tudo bem. Sendo que vai chegar uma hora que não vai dar certo. E é bem complicado. Mas essa hora já chegou, Vitória. Esse é o triste, o triste fato que eu já cheguei chegou nessa hora. Já cheguei. Olha, pra vocês terem noção, que eu acho que eu preciso estudar, a única coisa que é ativada na minha vida hoje é a notificação do cartão de crédito. Por quê? Porque eu já fui clonada. E o que me ajudou foi a notificação. Quando o celular vibrou que eu peguei, a compra indevida eu consegui bloquear na mesma hora. Então a única notificação que chega é a do meu cartão. Pronto. Essa de crédito e débito é a única que chega, porque se eu perder, né? Então aí foi a única coisa que deu certo na vida. E já deu ruim porque
eu tinha uma reunião, acho que foi isso, eu tinha uma reunião para discutir uma coisa, a notificação chegou no e-mail, eu não recebi, né, estava no laboratório, eu não recebi, e eu não fui pra reunião, tá entendendo? Tempo depois que eu tava fazendo os experimentos, que a gente, quando tá trabalhando no laboratório, né, ou seja, quando a gente tá numa atividade nossa, a gente foca muito, né, pra terminar logo, ou a gente se empolga ali, né, e daí a gente demora a olhar o celular, demora a olhar as coisas. Bicho, quando eu abro o celular, que eu vejo, Carol, cadê você? Eu gelei assim, ó, dos pés à cabeça. Aí simplesmente eu respondi o quê? Esqueci. Desculpem, mas eu estou seguindo. 45 minutos depois, ou seja, já deu ruim pra mim. Já deu muito ruim pra mim. E daí, é isso, né, gente? É vivendo, aprendendo e agora se organizando. Mas não é fácil. E uma coisa que eu queria falar aqui agora, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa da parte de organização, que vocês já viram que eu sou desorganizadíssima na vida, né? Às vezes, ter ou utilizar esses apps não quer dizer que você seja organizado também, né? Porque é uma coisa que eu já vi e já fiz muito. Começar a usar um app, começar a colocar informação e de repente aquele app você esquece ele. Então aquela informação ela fica perdida ali e você não consegue gerenciar nada, né? Então não adianta eu dizer, eu uso o Google Agenda, beleza. Não, mas se eu desligo as notificações do Google Agenda, né? Se eu não insiro as notificações, se for utilizar e consciente, né? E dizer assim, não, eu preciso, né? Isso aí foi uma decisão minha enquanto procrastinador que sou e que preciso, né, acabar com esse mau hábito. Então eu disse, eu tenho que seguir esse padrão, né? Eu ainda estou me educando na utilização desses apps que facilitam, mas não adianta ter só ele instalado no caso no notebook, né, ou no computador, ou no tablet, ou no celular. Não é só ter ele instalado, você tem que se dedicar a utilizar, né? Ele facilita um pouco sua vida, mas, né, a maior parte é você quem faz. Vamos lá, repensar os conceitos, ligar umas informações, né, para chegar a notificação, que eu acho que fica saudável, né? Se ajuda e ajuda a tecnologia ali ajudar, né? Exatamente. E daí, indo um pouquinho mais para a parte escrita mesmo da coisa, a gente sai agora da organização. Se a gente tá organizando alguma coisa, na verdade. Seja nossa escrita científica, seja nossa escrita normal, seja um projeto de trabalho, seja ele qualquer coisa. Então, a gente tá sempre organizando. E dentro dessa organização, a gente tem a organização da nossa escrita. Principalmente quem faz cursos ou trabalha muito com a parte de estar ligado direto a cliente, né? O empreendedor também está muito ligado ao cliente. Então, ele precisa escrever bem, não é verdade? A escrita é uma coisa que é sua carta, né? Costuma dizer que a sua escrita vai impactar muito como o outro vai entender o que você quer passar, já que você não está podendo falar com ele. E em meio à pandemia agora, a gente está tendo que utilizar bastante e-mail, mandar declarações, resumos, mandar seja lá o que for que a gente precisa informar alguma coisa para alguém. E daí, dentro disso, e dentro agora do meu processo de qualificação, que está se aproximando, eu creio em Deus, eu uso algumas ferramentas, para não dizer que eu também sou tão, né, fora da tecnologia. Eu uso algumas ferramentas de escrita, que dentro delas eu vou citar, e depois a gente pode trocar as figurinhas aqui para eu saber o que é que vocês usam, e explica um pouquinho o que é que eu uso, tá? Inclusive, para quem tá ouvindo, se quiser deixar dicas pra gente do que você usa, de coisas que são bastante úteis para escrita, a gente tá aceitando também, tá? Que é sempre uma troca. Então, a ferramenta de escrita que eu uso para corrigir geralmente meus textos, para ver uma coisa ou outra, é o Language Tool e o Linguistica Insight. Esses são os dois que eu uso para correções de português. Duplicidade de palavras, concordância, verbo no lugar errado. Então eu sempre estou usando eles. Eu não usava, mas eu passei a usar um tempo desse. Tem uma coisa muito importante que quem está na área da academia sabe disso, é a questão do plágio, né? Então, o que é o plágio? É o ato de assinar, apresentar e publicar uma obra intelectual de qualquer natureza e conteúdo. Então, a gente pode publicá-la na íntegra ou partes dessa obra, sem a presença da pessoa ou a permissão do autor. E daí, isso é considerado plágio. E lembrando, plágio é crime. Se o autor tomar ciência e ele se sentir ofendido de alguma forma porque ele fez a arte, ele fez a obra e não foi reconhecido, ele pode abrir um processo contra a pessoa que escreveu. Então, é sempre bom lembrar que todas as vezes que você pegar uma frase de alguém, um texto de alguém, coloca o nome do autor lá, sobrenome, né? Faz referência
aquela pessoa que escreveu, porque ela demorou um tempo, o trabalho dela, foi todo um preparo para chegar até ali. Então, um dos verificadores de plágio que eu uso é o Plaginisma, tá? E o outro é o Plagium, com o M no final. São os dois que eu sempre gosto de usar. E eu uso, ou parágrafo inteiro ou frases mais curtas para ver se já tem. E se tiver frases repetidas, ele vai dizer a você exatamente que, já existe em tal lugar. Mas aí sou eu que uso, tá? Não sei vocês. Tem as correções ortográficas de inglês também, né? Que eu não lembro o aplicativo que eu uso agora, mas antes de terminar o nosso podcast, eu vou estar dizendo aí que vou lembrar. E isso tem me ajudado muito. E uma coisa que me ajudou muito no meu TCC, na minha dissertação, e está ajudando na minha tese, é que a gente tem que colocar um monte de referência. E é uma dor de cabeça, porque a gente organiza de um jeito, aí essa tese precisa ser publicada, a revista pede de outro jeito. E daí eu uso o Mendeley. O Mendeley, ele faz, a gente coloca todas as referências lá e só diz como é que a gente quer. A gente pode pegar a versão do editor, né, que ele diz exatamente como é que ele quer as referências, colocar lá. E o Mendeley, ele já vai organizando nessa sequência. Então isso pra mim ajudou muito. E eu consegui me organizar dentro dessa estrutura, que não é fácil também, né? É nem simples e requer mais tempo, mas pra mim foi muito positivo. Me ajudou em muita coisa. Porque eu lembro que eu mandava minha dissertação pro meu orientador, quando voltava, eu ficava desformatada. E ele dizia, Carol, você tá errando nisso de novo. Eu lembro como se fosse hoje, minha gente. Eu tava errando. Não estava errando, eu tava colocando etial, porque você pode botar itálico ou normal. E eu sempre botei todo mundo itálico. E quando ele fazia uma busca no computador dele, tinha uma parte que ficava itálico e tinha uma parte que não ficava. E a gente descobriu que era uma incompatibilidade no Word, que ainda tem isso pra gravar. Então eu comecei a mandar em PDF. E daí facilitou muito mais minha vida e a dele, porque aí não teve problema de não formatar, né? Dentro do Word que a gente usava. E eu consegui fazer minha vida fluir dessa forma. Não sei se vocês usam alguma dessas ferramentas de melhoria de escrita, de verificador de plágio, correção de ortografia, seja ela inglês ou português, mas eu uso e ajuda muito mesmo. Eu acho que ajuda bastante. Eu amei suas dicas. Vou até procurar aqui, anotei pra procurar. Mas eu nunca tive o hábito de usar essas ferramentas, assim, pra isso, sabe? Mas eu acho muito importante mesmo, principalmente essa questão do plágio que você falou. Minto, assim, o plágio acho que eu já devo ter usado, mas eu nem lembro qual foi o nome. Mas só, tipo assim, uma vez pra algum artigo que o Congresso pedia. Aí ele pedia a porcentagem de plágio, se tinha ou não, enfim. E eu não lembro qual foi o site que eu usei, mas... Copyspider. Muito provavelmente. Foi pro Entime? Foi. Eu uso algumas ferramentas também para escrita. E aí eu vou dizer assim, né? Quais são as ferramentas que eu tenho utilizado bastante? O Trello, porque o Trello ele me ajuda a gerenciar projeto. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma série de experimentos e eu coloquei todos os ensaios que eu estou fazendo. E à medida que eu vou fazendo esses ensaios, eu vou marcando eles e ele vai me dizendo qual o percentual do projeto que eu já cumpri. Você pode organizar o seu sistema de produtividade pessoal, tem uma série de coisas que você consegue fazer. O Notion, eu tenho 2 alunos que têm projetos e eu estou fazendo o acompanhamento desses projetos com eles. Então, eles usam o Notion tanto no celular quanto no computador. No computador eles vão lá, eles digitam, eles criam uma página, por exemplo, com o relatório parcial. E aí, à medida que eles vão escrevendo lá, eu consigo verificar o que eles estão escrevendo e posso fazer esse acompanhamento. É muito parecido nesse ponto com o Google Docs. A limitação dele, grátis, né, da versão grátis dele, é de até compartilhamento com até 5 pessoas. Eu posso pegar, por exemplo, aqui um quadro do Notion e pegar um link e compartilhar com todo o mundo que se quiser. Mas essas pessoas elas não vão poder editar. Para edição é limitado a 5 pessoas a versão gratuita. Então a gente consegue fazer essas edições. O que eu vejo dele como um potencial bem maior do que o Google Docs, por exemplo,
é que ele integra várias ferramentas de gestão de projeto também, como o Trello. Só que enquanto no Notion eu posso criar texto, editar esses textos, nesses formatos mais de TCC, de relatórios e muitas outras coisas, que aí realmente a gente precisa mostrar depois, né, como funciona, como é que a gente usa esses softwares. Ele é mais poderoso do que o Trello nesse sentido, porque eu tanto posso fazer o acompanhamento do projeto, né, da parte escrita, por exemplo, quanto das etapas do projeto. Mas eu acho interessante a integração dos dois, né? Utilizar os dois, o Notion no caso e o Trello. Para escrita, eu me recordo muito da minha época de TCC, né? Da graduação e da dissertação do mestrado, que eu tive muito problema com o Word, né? Na época, mesmo utilizando uma versão paga, né, mesmo assinando ou tendo a licença do Word, eu tinha muito problema com ele. E há cerca de 2016, são 5 anos, eu conheci um software chamado Scrivener. Ele permite com que eu faça arranjos no texto de forma simples, porque, por exemplo, eu vou dividindo as seções e subseções no formato de blocos de texto. Ao invés de você ter, por exemplo, um único arquivo do Word, um único documento do Word, você tem muitos blocos de texto, né, arquivos TXT, um arranjado de forma um sobre os outros, por exemplo. E aí você consegue organizar isso no final, ele consegue compilar essas informações em um texto e você tem a possibilidade de integração. No caso, você falou do Mendeley, que é a ferramenta que você usa para gerenciar as referências bibliográficas. Eu já uso o EndNote, que é um outro, né, gerenciador de referências bibliográficas. Então eu consigo gerar essas referências e inserir no texto. E aí, quando eu termino tudo, né, eu tenho as opções, você consegue gerenciar muita coisa no documento, como contagem de palavras, contagem de caracteres dentro de cada subdocumento, cada um desses documentos. E quando você termina tudo, você pode compilar ele num formato... deixa eu lembrar agora, esqueci o formato, mas é um formato que o Word gera também, que eu posso utilizar esse formato no EndNote, e o EndNote já formata aquele trabalho para mim, por exemplo, na regra da ABNT, da APA ou de qualquer outro sistema de formatação. A pergunta que eu quero fazer, Francioli, massa, adorei saber, muito importante saber essas coisas, mas a pergunta que eu quero fazer agora, acho que todo mundo vai querer saber, todos têm versão gratuita e todos têm versão paga, ou todos só têm a versão paga desses aplicativos? Eu vi que o Trello já tem a versão gratuita e a paga, né? Isso. Os que eu falei tem as duas versões, né? O Mendeley, eu acredito que ele seja totalmente gratuito, porque eu não vi nada de custo até hoje. Os outros têm a versão paga e a versão gratuita, mas a versão gratuita, pelo menos no que eu preciso, ela vem suprindo a minha necessidade. E esses que você usa? Eu vou só falar de mais uma ferramenta que eu uso, que é o Grammarly. Ele é o software que me auxilia nos textos em inglês. Então, ele vai dizer, por exemplo, quando você começa a digitar um texto lá, ou você pega um texto que já está pronto, ele vai dizer qual é a linguagem que você quer usar aqui. É uma linguagem formal, é uma linguagem acadêmica? O que você quer passar com essas informações? É para um público que conhece, é um público que não conhece? E aí você vai colocando isso aí e ele vai, à medida que você vai digitando, ele vai dizendo, olha, você esqueceu de colocar uma vírgula antes do and. Você está usando essa palavra aqui, essa palavra ela é uma palavra incomum. Né? Para o seu texto ficar melhor, mais polido, você pode usar essa outra palavra aqui. Então, ela vai sugerindo isso. E uma coisa que eu tenho feito bastante com alguns amigos, eles me mandam um texto em inglês, eles vou submeter aqui um texto, uma revista, e aí ele me manda o texto e ele vai dizer assim, ele gera uma série de parâmetros. Então, erros, né, que você cometeu, sugestões de melhoria, se você está usando muito a voz passiva, porque é muito comum nós escrevermos na voz passiva no inglês. E assim, é uma das sugestões que eu mais recebo é alterar a voz passiva para a voz ativa. O que é um desafio, porque você que tem que buscar como é que você vai gerar aquela voz ativa, né? Como é que você transforma aquilo em voz ativa. E além disso, o CopySpider, que é um software de plágio, né? Ele verifica plágio, que é muito interessante. O Grammarly também verifica plágio, né, em textos em inglês, então você também tem, quando você manda verificar o texto, você tem a opção de
também verificar o plágio. Mas o CopySpider é uma das ferramentas interessantes, ela é gratuita, né? E aí você fez essa pergunta, né? Poxa, esses softwares, eles têm versão gratuita, pago? Bem, aí vamos aos cases, né? O Trello, ele é gratuito, tem a versão paga, mas toda a parte de gerenciamento de projetos em pequenos grupos, você consegue fazer tranquilamente e muito bem feito pela versão gratuita. O Notion também é gratuito, né, para a maioria do que a gente vai fazer. Como é que eu posso dizer? Essas atividades mais básicas também em grupos pequenos é possível fazer isso tranquilamente com a versão gratuita dele. E aí a gente entra o Scrivener, que eu recomendo muito, ele não é gratuito. Você pode baixar a versão grátis dele e testar por 30 dias. E você pode adquirir a licença dele, que é a licença dele hoje para o Windows, ela está custando R$ 184,00 a licença padrão e R$ 156,00 a licença educacional, que é o mesmo programa, só que se você for afiliado a uma instituição de ensino, como estudante ou como membro da instituição, leia-se. Você tem um e-mail acadêmico, né, da instituição, você está qualificado para esse desconto e aí de quase R$30. O Grammarly, ele é essencial para mim. Então eu também, embora tenha considerado bastante assinar, ele é uma assinatura anual, ele é uma assinatura cara, tá? Hoje ele está custando $139, $140 a assinatura anual, né? Com esse dólar a esse preço é um valor exorbitante. Mas para os textos que eu preciso fazer, ele acaba sendo uma ferramenta muito útil e que acabou valendo o investimento. Mas ele também tem uma versão grátis que vai verificar os erros de ortografia. Você verifica os erros de ortografia, ele mostra que tem erros de concordância, de palavras, mas ele mostra que tem, mas não diz qual é. Então, muito limitado, né? E tem o EndNote que eu uso também, que é pago, né? Ele também é um desses softwares que acaba tendo uma licença cara, né? A licença dele, ele tá aí, acho que por volta de perto dos 600, entre 600 e 900 reais. Então, é um software também que tem uma licença cara. Para mim, ele vale a pena porque foi o que eu testei o Zotero, eu testei o Mendeley, mas ele me deu resultados melhores. Mas eu recomendo muito o Mendeley, né, que tem soluções grátis, né? Então acho que esses são os únicos softwares que eu utilizo assim e que tem licença, né? Mas porque realmente foi uma necessidade minha precisar adquiri-los. Mas eu sei que tem alguns aí que conseguem fazer coisas, né, parecidas e com custo bem menor, né, ou zero. Muito legal, as dicas, muito valiosas. Na real, eu nunca tinha ouvido falar da maioria aí, só as que eu já usei, mas de verdade, eu tinha umas aí que eu nem sabia que esse tipo de coisa existia. Então acho que vai ser muito útil pra todo mundo que tá ouvindo, porque tá sendo muito útil pra mim, pelo menos. Muito útil mesmo, Vitória, inclusive pra mim. Até a versão paga pode ser que seja útil pra alguém, né? E aproveitando para fazer um apanhado geral do que a gente discutiu aqui, é que é importante você se organizar dentro daquilo que lhe faz bem, né? Então, o que você tá seguindo e tá dando certo, continue. Se você quiser melhorar, é um direito seu, mas se você quiser continuar seguindo aquela sua receita, continue fazendo isso, porque se tá dando certo, é porque tá bom. Tanto para você quanto para o que você tá fazendo. Em relação a toda essa apanhada de escrita, é sempre bom aperfeiçoar a sua escrita, porque a escrita você vai precisar para a vida inteira, para qualquer coisa que você vai fazer, né? Você vai estar sempre escrevendo,
sempre colocando, você não vai estar só no WhatsApp, e mesmo no WhatsApp existem pessoas que a gente tem que ter um linguajar muito mais formal, não é verdade? Para você que tem redes sociais, a escrita ajuda a ganhar seguidores, a gerar números, ou a gerar um conteúdo de qualidade. E para você que tem escrita científica, cai matando aí, né? Se você acha que os pagos são melhores, os gratuitos são melhores, você só vai saber quando você for testando. Então ele vai aos poucos e vendo que se os gratuitos não atingirem a capacidade do que ele precisava, de fato, tem que partir para algo um pouquinho mais caro, mas que lhe dê um resultado muito positivo no que ele está precisando. Então, no geral faça o que vale a pena para melhorar sua escrita e faça o que vale a pena para otimizar e melhorar o seu tempo. Essas duas coisas vão nos ajudar a evitar ou a diminuir a nossa procrastinação. E é isso aí, pessoal. O querosene está acabando e antes que as paredes fiquem cheias de fuligem, gostaríamos de agradecer a todos que ficaram conosco até agora e vamos deixar alguns recadinhos para vocês. Então, primeiro, acessem o nosso blog na lampejocientifico.com.br e lá a gente também tem um Instagram, Lampejo Científico, e lá a gente fala basicamente de divulgação científica voltada para a área de recursos naturais. Então, toda semana a gente dá uma postagem sobre esse assunto, a gente sempre está interagindo com o pessoal também. Então é um assunto bem legal, bem interessante, corram lá para ver. Recomendo, maravilhoso, inclusive. Aproveitando o gancho aqui, né, dos recadinhos, a nossa primeira live aconteceu na semana passada, tá salvo lá no nosso Instagram. Recomendo fortemente que você possa assisti-la. E nós damos início a uma série intitulada Mulheres na Ciência, tá? Essa série de lives ela vai abordar o papel fundamental das mulheres na ciência e os grandes desafios que elas já enfrentaram, né, no dia a dia para chegar ao reconhecimento que elas têm hoje, né? No caso que nós temos hoje dentro da ciência. Então, a cada live nós vamos aperfeiçoar e melhorar. Quero agradecer a todo mundo que participou, dizer que foi muito, muito, muito bom. E a próxima vai ser ainda melhor, porque vai ser uma surpresa que vamos estar comentando bem rapidinho na semana que vem para deixar a tua curiosidade aguçada e querer saber o que é. Então é isso, por hoje é só. Agradeço a todo mundo que prestou atenção, que ficou aqui com a gente todo esse tempo. E beijão, Franciola e Vitória. Semana que vem espero por vocês. E por você ouvinte, tá? Não deixa a gente na mão. Até a próxima, galera. Sempre um prazer. E, se puderem, assistam Radioactive, a história de Marie Curie, que está na Netflix. E até a próxima, pessoal!